A direita conservadora de Porto Alegre na manifestação de 20 de outubro na Câmara Municipal. O contexto é irrefutável. A direita conservadora se posicionou contra uma obrigação ditatorial, enquanto a atitude da esquerda socialista foi comparada à nacional socialista. A esquerda socialista voltou e tentou implementar um passaporte obrigatório e segregacionista, e inverter o sentido do cartaz que os criticavam. Vamos agora, na sequência, ouvir o deputado federal Osmar Terra. Vamos ouvir o deputado federal Osmar Terra, que também é médico. E, na sequência, logo depois do deputado Osmar Terra, o senador Reis quer dar uma palavrinha também, tá? Deputado Osmar Terra, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar e agradecer a possibilidade, e agradecer ao deputado Eric pela iniciativa, né? Uma iniciativa extremamente importante, relevante para esse momento. Eu gostaria de me manifestar claramente contra esse passaporte vacinal. Isso é um absurdo, né? Isso não tem base nenhuma, nem base científica, nem base qualquer base, não tem resultado. Isso é que é importante, não há resultado nisso aí. Eu queria acrescentar, eu achei muito boas, eu queria te cumprimentar pela qualidade dos convidados. Foi muito, muito esclarecedor, foi muito profunda. As questões, em pouco tempo, foram colocadas, questões muito bem colocadas, como a que terminou de falar, a doutora Maria Emília Gadelha, né? O Francisco quase que resumiu o que eu queria falar, né? O Francisco fez uma exposição brilhante. A Graciane Li Pereira, né, também. A minha querida Nise Yamaguchi, eu quero também fazer aqui uma manifestação pública contra a agressão que ela sofreu naquela CPI, que é uma CPI ridícula, que não quer tratar nada, não quer esclarecer nada, ela só quer condenar o presidente, de alguma forma, né? Queria também o Paulo Zanotto, que foi vítima também desse processo, né? E queria dizer a todos que eu vou considerar aqui, como já foi muita coisa falada, não vou ficar repetitivo, eu só queria pedir aqui auxílio da minha área técnica aqui para botar a transparência, o PowerPoint, compartilhar. Aqui. Enquanto isso, eu vou falando. Eu vejo uma importância muito grande de entender o que aconteceu. Olha, nós tivemos uma pandemia que afetou o mundo inteiro, morreram milhões de pessoas, né? 4 milhões, provavelmente vai passar de 5 milhões, infelizmente, de mortes. No Brasil são 600 e poucas mil mortes, mas sem nenhum debate, sem nenhum aprofundamento das questões. A doutora Graciane Pereira falou uma coisa importante. Nós tivemos uma verdade única nos meios de comunicação, né, que nos impuseram o medo. Essa CPI foi dirigida pelo medo, parafraseando a doutora Maria Emília Gadelha também, o medo e a ignorância. Não teve ciência. Não houve debate, tinha uma verdade única. Desde o início era uma verdade única para apavorar as pessoas. De apavoramento, não foi uma verdade de esclarecimento. As pessoas podem se conduzir muito bem numa pandemia. Eu tive experiência, eu fui gestor de pandemia, né? Do H1N1, fui gestor da epidemia da febre amarela quando ela entrou no Rio Grande do Sul, depois de 60 anos. Pela a primeira epidemia de dengue, acompanhei do Zika vírus, acompanhei de dengue no Rio de Janeiro. Então, eu tenho vivência de gestão de pandemia, de resultados da pandemia, né? E isso, eu posso dizer com essa experiência
de que não se fez nada baseado em evidências nessa pandemia atual. Se criou um vírus que era quase um vírus sobrenatural, que não adiantava nada, porque mesmo que as pessoas fossem contaminadas, iam ser contaminadas de novo, a reinfecção ia ser a regra, e foi de forma avassaladora pela mídia e por muitos profissionais da área de saúde também, né, e há divergências, né, dentro da própria área de saúde, se colocou como uma verdade única que as pessoas tinham que ficar trancadas em casa, que criou um mundo paralelo, se desenvolveu um mundo paralelo, um mundo que não tem base na realidade, um mundo onde as pessoas ficando em casa, elas estavam protegidas, né, como se ninguém precisasse sair de casa, né, e que a partir daí elas iam ficar, iam ter, de alguma forma, iam evitar o contágio até que se desenvolvesse uma vacina eficaz. Então, e a previsão era 18 meses do Imperial College para... Eles propunham a supressão, não era nem a... Foi isso que desencadeou essa onda de medo. O Imperial College, uma instituição respeitada no Reino Unido, fez uma previsão que ia ser uma pandemia pior que a gripe espanhola, ou igual à gripe espanhola, que iam morrer 40, 50 milhões de pessoas. Aí, reprodutores dessa proposta do Imperial College, dessa visão do Imperial College, disseram que iam morrer 2, 3 milhões de pessoas no Brasil, e a partir daí se comprou isso como uma verdade e se usou coisas que nunca foram usadas em pandemia nenhuma. Por exemplo, o lockdown e a quarentena de pessoas sadias. Isso nunca foi feito. Se propunha isso, na prática não podia. Olha só que coisa incrível. Houve um conflito entre o mundo real e o mundo imaginário deles, do fica em casa. A nossa mídia só fica em casa, fica em casa, fica em casa. Mas 60% da população que trabalha não podia parar de trabalhar porque eram serviços essenciais. Se parasse, morria todo mundo de fome. Então, começou uma coisa esquizofrênica. A imprensa dizendo que tinha que ficar em casa e o agricultor tendo que sair para produzir, o caminhoneiro sair para transportar, o funcionário do frigorífico sair para trabalhar, o funcionário do laticínio sair para trabalhar também. Se criou um mundo esquizofrênico. E como se fosse uma coisa normal. Quem falava contra era negacionista, tinha que provar, e eles não provavam nada. Nunca teve uma prova. Tem 32 trabalhos publicados agora, depois de um ano de pandemia, mostrando que o lockdown não funcionou nada, não teve impacto nenhum. E é só comparar os países que fizeram com os países que não fizeram. Né? Deixar as crianças 400 dias sem aula, isso nunca aconteceu na história. E não aconteceu no mundo, só foi aqui no Brasil e na Argentina. 400 dias sem aula, isso é uma tragédia no desenvolvimento intelectual, principalmente das crianças pobres, que não tem como ter ensino à distância. E ninguém se preocupou com isso, ninguém achava tudo normal, tudo natural. E veio a vacina também, anunciada como uma solução. A vacina veio depois de quase um ano, aliás, depois de um ano de pandemia, portanto, a pandemia cursou sem vacina um ano, e quando a vacina começa, as primeiras vacinações começam a ser feitas no mundo, inclusive no Brasil foi 20 de janeiro, no Reino Unido foi 8 de dezembro, nos Estados Unidos 20 de dezembro, depois veio Israel, mas quando se começou, explodiram as cepas. As cepas, o problema não era as pessoas estarem fechadas ou não fechadas, o problema é que o vírus mutava e produzia cepas altamente contaminantes. Mas era o mesmo vírus, portanto, quem tinha imunidade para esse vírus, quem pegou e se imunizou, não pegava de novo. Então o vírus ia atrás de quem não tinha sido contaminado. Eu acompanhei a crise de Manaus, e eu sempre perguntava para o presidente do sindicato médico, o pessoal que estava no front lá de Manaus, eu perguntava quantas pessoas que estavam se internando em janeiro, que foi aquele pico brutal, quantas pessoas estavam se internando que já tinham pego o vírus antes. Não tinha ninguém. Era um número muito pequeno, muito reduzido. E naquela época ainda também não tinha vacina. O Amazonas é um exemplo de como um vírus se comporta numa pandemia, aumentando no início, fazendo um pico, depois passando um período longo
diminuindo o contágio, tanto é que as escolas reabriram em setembro de 2020, que não tinha casos, tinham pouquíssimos casos, né? E estávamos numa situação quase indo para o fim, quando surge uma cepa, uma mutação que empurra a curva para cima. A mutação era o vírus muito mais rápido de contágio que causou aquilo, não foi o fato das pessoas estarem em casa ou não estarem em casa, né? Então, diante disso tudo, eu pego uma frase do Michael Levitz, Prêmio Nobel de Química de 2013, que procurou fazer o acompanhamento e procura fazer isso até hoje dessa pandemia. A política infectou a ciência. O medo proposital, foi criado um medo proposital, e a política se valeu desse medo para impor uma série de coisas absurdas, como essa questão do fica em casa. As pessoas se olhavam apavoradas, as pessoas saindo de máscara na rua e usavam máscara para correr, para fazer um monte de coisa, sem nenhum propósito. A filha do deputado Luiz Lima foi presa porque estava nadando sozinha na praia de Copacabana, pela polícia do Witzel, no Rio de Janeiro. Ela foi presa, a mãe dela, que estava acompanhando, foi presa também. Isso é um horror que foi feito. Não tem ciência nenhuma nisso. Uma pessoa nadando não tem risco nenhum de pegar o vírus. Pessoa caminhando na praia, uma distância mínima ali das outras, não tem risco nenhum. O ambiente aberto dispersa as gotículas de saliva, elas somem. Você tem uma certa concentração de gotículas de saliva para contaminar. Sabe onde é que contamina? Casa. Ô, deputado, se 60% se encaminhar... das pessoas tiveram que sair para trabalhar e voltaram no dia de noite para casa, contaminaram a família toda. O contágio foi em casa. O Rio Grande do Sul, com as bandeirinhas pretas e vermelhas do governador, foi um dos estados, teve mais mortes que a maioria dos estados brasileiros e mais mortes proporcional à população que todos os estados do Nordeste. Olha, o Rio Grande do Sul, que tem os melhores indicadores de saúde do Brasil, seu estado com um número elevadíssimo de mortes, se fosse um país, seria o terceiro país do mundo em mortes. Deputado, se o senhor pudesse encaminhar... Não é uma estratégia errada. Então, eu queria só falar isso. Não tem razão nenhuma de ter o passaporte, né? Eu posso mostrar aqui para vocês, isso aqui, vou passar rapidinho, são casos, por exemplo, no Reino Unido, mostrando quando começou a vacinação, como que a vacinação não interferiu na curva. Olha aqui, o Reino Unido, quando chegou a mais de 40% da população, teve outro surto da população vacinada, e quando tinha 0,75, estava caindo o número de casos. Essas vacinas são realmente experimentais, elas não afetam. Aqui é o Brasil, o Brasil com 0,4 teve um surto, quando chegou a 1,64, essa oscilação aqui é da imunidade natural. É tão grande o número de pessoas contaminadas que ficou protegida a população, uma boa parte da população está protegida. E essa população está sendo vacinada. Se fizer aquele cálculo de letalidade feito pelo Ioannidis, até pode ser mais pessimista que o Ioannidis, pode ser o dobro do que o Ioannidis previu, em média, nós vamos ter no Brasil já mais de 70% da população já infectada e imunizada, muito mais do que os 50% que foi vacinado. E nesses 50% que estão vacinados, a maioria são pessoas que pegaram o vírus antes, que foram infectadas e que já tinham imunidade. Mas não vacina todo mundo. Eu vou terminar. E só pode terminar a pandemia quando tiver 75% das pessoas vacinadas. Que história é essa? Todas as pandemias anteriores não tiveram vacina. Todas terminaram com imunidade natural. Não estou propondo que as pessoas se contaminem, eu só estou constatando que existe uma força da natureza tão importante quanto a força do vírus, que é a imunidade das pessoas. Se não fosse assim, a humanidade tinha desaparecido na primeira epidemia. Então, agora nós estamos vindo para o fim, porque tem muito mais gente imunizada pelo próprio contágio do vírus, que se soma ao pessoal que não tinha tido contato com o vírus, que fez a vacina, e que foi eficaz a vacina. 72% da Coronavac, quem fez Coronavac acima de 70 anos, não está imunizado. Vacina não é sinônimo de imunização. Isso é uma pesquisa da Fiocruz, 28% só, e provavelmente desses 28% tem muita gente que pegou e nem sabe, e que já tinha imunidade anterior, natural. Então, nós estamos querer obrigar as pessoas a ter passaporte de vacina é pior do que os erros que o governador, por exemplo, cometeu na questão do lockdown e da quarentena. É muito pior. É um constrangimento, a perda da liberdade, é ineficácia, as pessoas não estão protegidas.
78% de quem faz a vacina com mais de 70 anos não tem anticorpos, como é que ele está protegido? Que proteção é essa? Então, nós estamos cometendo erros em série. É impressionante como um governo sem rumo, um governo que não se baseia na ciência, se baseia nos conselhos de algumas pessoas em volta, leva a uma quantidade tão grande Obrigado, de mortes, deputado. E é uma tragédia, e uma maior, o vacinar medo e infectar a ciência. Deputado Osmar Terra, pelas suas considerações. O povo agradece.